E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Como era no tempo de Noé? Por que Deus chegou a tomar uma decisão de destruir a raça humana? Por que Deus chegou a esgotar a sua paciência? No livro de Gênesis, capítulo de número 6, aparece quando Deus olhou dos altos céus e viu violência e depravação sexual em toda a face da terra. Eram dois pecados terríveis que estavam acontecendo no tempo de Noé: violência, crimes, as pessoas se matando e o pior, a depravação sexual. Homens tendo relações com homens, os pais tendo relação com seus próprios filhos. Naquela época não existia polícia, não existia leis que punissem as pessoas que praticassem o mal. Hoje, em pleno século XXI, quando um homem estupra uma criança, violenta sexualmente uma criança, ele é preso. No tempo de Noé, o homem que violentasse uma criança não tinha polícia para prendê-lo. Eu não sei se você está entendendo, mas vamos voltar no tempo de Noé. É como se nós passeássemos no meio do povo e visse os valentes matando os mais fracos. Homens que pegavam pedras e matavam outras pessoas e não era preso. No tempo de Noé, sobrevivia os mais fortes, os mais valentes, os mais bravos. A depravação sexual era algo que predominava tremendamente no tempo de Noé. Os pais olhavam para os seus próprios filhos, violentavam sexualmente, engravidavam suas próprias filhas e não tinha polícia para prender essas pessoas. Era um mundo livre para fazer o que quisesse. Como não tinha polícia naquela época, as pessoas faziam o que bem queria. Matava, roubava, chegava em outras fazendas de outras pessoas, roubava o seu cavalo, roubava o jumento, roubava o gado. E se o dono quisesse impedir, seria morto pelos valentes daquela época. No livro de Gênesis também aparece que a depravação sexual foi tão grande que aparece os filhos de Deus tendo relações com as filhas dos homens. Baseado no livro de Jó, os filhos de Deus são os anjos. No livro de Judas, o penúltimo livro antes do Apocalipse, aparece anjos sendo presos em cadeias eternas na escuridão eterna. E eles estão presos, aguardando o dia de juízo. E o que foi que esses anjos fizeram? Estes anjos desceram à terra e fizeram sexo
com as mulheres da terra. Naquela época, as mulheres eram belas, formosas, e os anjos caídos tomaram de todos os tipos de mulheres que eles queriam e fizeram sexo com as mulheres da terra. O cruzamento de seres celestes com mulheres da terra geraram gigantes na terra. E eram os homens valentes, homens ferozes, que eles começavam a atacar vilarejos, pessoas, eles comiam animais. Tal era a fome desses gigantes na terra. E a única forma de Deus matar esses gigantes foi mandando um grande dilúvio sobre a terra. No tempo de Noé também predominava a relação sexual de homem com homem. Homens dormindo e praticando sexo com outros homens. Mulheres que se deitavam com outras mulheres. No tempo de Noé não tinha polícia. Então a podridão do pecado se alastrou na terra. Imagine, meu amigo, em pleno século 21 em que nós estamos vivendo, se não existisse polícia. Nós vemos que mesmo tendo polícia para prender, as pessoas matam ainda os outros sem medo das autoridades. Se não existisse polícia no mundo de hoje, como estaria a terra? Tem muitas pessoas que não praticam as coisas libidinosas, coisas horripilantes, com medo das autoridades, com medo de ser preso. Era exatamente isso que acontecia no tempo de Noé. No tempo de Noé, não tinha polícia para punir as pessoas más. Por isso as pessoas praticavam pecados à vontade, matava quem eles quisessem, se deitava até com as próprias filhas, engravidava as próprias filhas, os filhos tendo relações sexuais com as próprias mães. Então foi onde Deus levantou Noé para chamar o povo para o arrependimento dos seus pecados. Noé passou quase 120 anos fazendo a arca e chamando as pessoas para se arrepender. As pessoas olhavam para Noé e diziam que ele estava louco, que ele estava velho. Mas um dia chegou a hora do grande dilúvio acontecer. Cerca de 120 anos Noé esteve ensinando as pessoas para se arrepender dos seus pecados. Só que ninguém acreditava. Porém, chegou o dia do grande dilúvio. Toda a raça humana morreram afogados nas águas do dilúvio. Então o que nós queremos dizer neste vídeo para você, amigo? Nós devemos fazer a vontade de Deus, não com medo da polícia, não, mas por amor a Deus. No tempo de Noé, devido não ter polícia para prender as pessoas que faziam a maldade, as pessoas se deleitavam no pecado e na maldade. Arrancava a cabeça das pessoas, matava pessoas com pedra. Era uma verdadeira podridão na terra. Por esse motivo, foi que Deus destruiu o mundo com água. Só escapou Noé e sua família, 8 pessoas, e um casal de cada espécie de animal. Então a pergunta é, por que Deus destruiu o mundo com água? Porque o mundo estava praticando todo tipo de pecado libidinosos. Estava tendo carnificina em toda a face da terra, mortes terríveis, mortes cruéis, pessoas sendo desfiguradas a pedradas, homens praticando sexo com as suas próprias filhas, filhos se deitando com as próprias mães,
e Deus resolveu destruir o mundo com água. Fica esta alerta para nós. Devemos obedecer a Deus não porque devemos ter medo da polícia. Não, devemos obedecer a Deus porque devemos amar a Deus, porque Ele é o Deus que nos criou. Foi 40 dias e 40 noites, chuva grossa em toda a face da terra. E a raça humana morreram afogados nas águas do dilúvio, porque preferiram seguir o pecado e rejeitaram a salvação. Da mesma forma, hoje, estamos pregando e dizendo que Jesus é a salvação e a única oportunidade de você escapar do inferno. Jesus está te chamando para perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida. Mas isso, quem decide é você, se você quer servir a Deus ou não. Então fica essa resposta. Por que Deus destruiu o mundo com água? Porque o pecado estava fedendo nas narinas de Deus.